IDH. Primeiro a gente precisa entender o que é o IDH, certo? O IDH, a sigla IDH, significa Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele é calculado, ele é realizado, o cálculo desse índice, ele é realizado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e a ONU, ela tem vários departamentos que atuam em áreas diferentes. O departamento da ONU que trabalha no cálculo do IDH é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, certo? A PNUD. Então, a PNUD, ele é o órgão da ONU que calcula o IDH. E o que é esse IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano? O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é um índice, um indicador, um número que se calcula para verificar o quanto que o país está se desenvolvendo. E aí cabe aqui uma ressalva da diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, tá? Há algumas divergências conceituais dentro da própria ciência econômica, certo? Tem uma linha teórica da economia que entende que crescimento e desenvolvimento é tecnicamente a mesma coisa. Esses são os economistas mais ortodoxos, neoclássicos. Para os economistas, né, e as teorias mais heterodoxas, mais à esquerda, numa linha entre conservadorismo e liberalismo, o liberalismo estando mais à esquerda, vamos assim dizer, quem tem uma interpretação teórica um pouco mais à esquerda vai dizer que não, vai dizer que na verdade crescimento e desenvolvimento não são a mesma coisa. O conceito básico, e aí é um conceito que já está difundido, né, em toda a sociedade, no mundo todo, de forma bem simples e objetiva. Quando a gente fala de crescimento econômico, a gente está falando de atividade econômica, de resultado da atividade econômica, portanto a gente está falando de PIB, do Produto Interno Bruto. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente está falando desse crescimento da atividade econômica, do crescimento do PIB, mas considerando ainda distribuição de renda e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então o desenvolvimento ele vai para além do crescimento, não é só melhorar a atividade econômica, é melhorar a atividade econômica e ao mesmo tempo melhorar também a qualidade de vida das pessoas. Porque não adianta só crescer a atividade econômica e as pessoas continuarem na miséria, não terem condições de fazer suas atividades. Isso remonta ao período da ditadura militar, me permita, quando se falava muito, é preciso aumentar o tamanho do bolo para depois dividir o bolo, né? Tem essa famosa frase de Delfim Neto, né? Delfim Neto, uma frase de Delfim Neto. Já, na verdade, no final dos anos 80, já no fim da ditadura, início do período de redemocratização, Delfim Neto proferiu essa frase enquanto ministro da Fazenda à época, quando ele deixou claro o que ele pensava, na verdade, que era primeiro pensar no crescimento da atividade econômica para poder começar a distribuir um pouco esse crescimento dentro da sociedade. Há controvérsias, tive a oportunidade de conhecer o professor Delfim há alguns anos, participar de uma aula com ele lá na Universidade de São Paulo, na USP, e o próprio Delfim fez algumas reconsiderações a partir dessa própria fala dele, né? Mas enfim, são... Só de passar, um sujeito diferenciado do ponto de vista, sem entrar no mérito do que fez, um sujeito diferenciado, sem entrar no mérito do que fez, de como atuou nesse regime de exceção, mas uma das mentes diferenciadas do país. Né? Com certeza, uma pessoa que pensava a atividade econômica de forma muito múltipla, com algumas divergências, com algumas considerações, com mudança de pensamento ao longo do tempo, como a vida como nós todos somos. Às vezes a gente se posiciona de um jeito, depois a gente revê nossos posicionamentos. Aliás, eu acho que quem revê posicionamentos, eu vejo, para mim é uma das coisas que mostra a sabedoria da pessoa. É ela rever posicionamentos. Com certeza. É uma pessoa que está suscetível a repensar. Ela se atualizar no tempo. Exatamente. Essas coisas, eu acho que o próprio Fernando Henrique, né? Fernando Henrique ao longo do tempo também atualizou muita coisa. Muito, né? Ele era socialista de berço, né? No movimento socialista, participou de todo o movimento de redemocratização, defendendo uma causa, depois ele se tornou um pouco mais a centro, depois à direita, depois em outro momento ele volta quando ele reconhece a necessidade de distribuição de renda da sociedade brasileira. Então... E teve a
o gesto, né, a iniciativa de reconhecer que o grande equívoco da vida pública dele foi ter estimulado e até talvez patrocinado a instituição da reeleição do país. Né? Pois é. Sim, sim. São outros pontos, né, bastante polêmicos e que a gente realmente precisa repensar. Ainda sobre esse tema de crescimento econômico, de melhoria da atividade econômica e em relação à sociedade, só para constar, a gente vive hoje um exemplo muito caricato, vou até usar esse termo, muito curioso, pitoresco na atividade econômica na Argentina. Porque a Argentina, percebam só, a Argentina ela apresentou, hoje ela está com um governo central de extrema direita, né, pelo Milei. E o Milei, ele é um cara que entrou para realmente tentar revolucionar a atividade política da Argentina, que há muito vinha sendo dominada por um determinado grupo político. E as promessas dele vêm muito à direita, extremamente conservadoras, extremistas, né, à direita. E o Milei focou muito no discurso de melhoria da atividade econômica. É um discurso bastante liberal. E o que a gente vê recentemente? A gente vê recentemente que nos últimos meses a Argentina apresentou, veja só, superávit na atividade econômica. Um superávit que há muitos anos a Argentina não vinha tendo. No entanto, tem um problema significativo. Por mais que a Argentina tenha tido superávit na sua atividade econômica, o que ela teve, no final das contas, foi um maior empobrecimento de sua população. O nível de miséria na Argentina, que já era extremamente alto, estava atingindo os 47% da população argentina, subiu para 52%. Então, perceba, não necessariamente a melhoria da atividade econômica implica em melhoria da qualidade de vida das pessoas. E é para isso que o IDH serve, para mostrar essa relação entre o crescimento da atividade econômica e a melhoria da condição de vida da população. O IDH da Argentina ele diminuiu, recuou. Era muito bom dentro da América Latina por muito tempo. A Argentina sempre despontou como um dos melhores IDHs da América Latina. Era o primeiro mundo da América Latina. Isso, só que vem regredindo em função do problema da economia e que agora já está batendo muito forte na sociedade. Então os indicadores que compõem, e aí eu vou falar sobre isso agora, o IDH da Argentina já vem recuando significativamente, a Argentina vem perdendo posições ao longo desses últimos anos. Como é que a gente calcula esse DHM? Como é que a ONU calcula esse DHM? Ela parte de outros 3 indicadores. Ela parte de indicadores primários, vamos assim chamar. Ela parte de indicadores, são 3 faixas, são 3 níveis de informações que alimentam os dados para se construir o IDH, certo? O primeiro é indicador de atividade econômica. Certo? Então vai realmente ver a questão de PIB e tudo mais. Atividade econômica é um. Só que tem ainda educação, tem ainda qualidade de vida. Então são 3 índices menores que compõem o índice maior que é o IDHM. Então o IDH, eu falo IDHM porque no Brasil a gente não trabalha só o IDH. O IDH ele é um índice nacional. Quando a gente vai trabalhar com análise de desenvolvimento regional, em âmbito do município, em âmbito dos estados, a gente trabalha com o conceito de IDHM, que é o IDH aplicado aos municípios, que também é calculado pelas Nações Unidas, né, pela ONU. Às vezes eu chamo sempre IDHM me referindo ao nível de desenvolvimento regional brasileiro, mas a gente está tratando de IDH, que é amplo, nacional. Então, quando a gente olha para o IDH, a gente vê que a construção do IDH se dá em, primeiro, atividade econômica e distribuição de renda, melhoria da qualidade de vida por meio de longevidade e outros indicadores de saúde e os níveis de educação. Como a gente mencionou rapidamente semana passada, o Brasil ele ocupava uma posição, não estava entre os piores, mas também não estava entre os melhores. O Brasil sempre figurou ali no meio da tabela do IDHM do mundo todo, continua no meio da tabela, mas olhando para a América Latina, o Brasil ele estava, depois de Chile, Argentina e alguns outros países, o Brasil vinha logo em seguida. Então ele figurava na parte de cima da tabela da América Latina. Tá? Com o advento da pandemia, né, de Covid-19, o que aconteceu foi que o Brasil aumentou os seus índices de mortalidade, reduziu os índices de qualidade de vida da população, o nível de renda da população teve uma queda e os índices de educação estagnaram.
a atividade econômica também caiu. Então o que aconteceu? O Brasil perdeu, o IDH do Brasil caiu na época da pandemia. Caiu bastante, inclusive. Depois a gente vem se recuperando de tudo isso e o IDH do Brasil vem subindo, né, ano após ano e melhorando sua condição. Hoje o índice ele varia entre 0 e 1. Né? Esse índice do IDH ele varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 0, pior o desenvolvimento desse país. Quanto mais próximo de 1, melhor. O Brasil hoje tem o IDH de 0,76. 0,76 é 760, 0,760. Por que esse zerinho é importante no final? Porque o Brasil ainda está um pouco abaixo dos níveis pré-pandemia, em termos de desenvolvimento humano. O Brasil, antes da pandemia, tinha o IDH de 0,766. Agora a gente tem o IDH de 0,760. Então a gente está 0,06 abaixo do tempo de pandemia ainda. Há indícios que nas próximas publicações, já para o IDH a ser publicado no próximo ano, referente a 2023, a gente potencialmente já vai ultrapassar esse indicador e mostrar que a gente já avançou em relação ao período pré-pandemia. Há indícios que isso vai acontecer, principalmente porque a gente vê aí um aumento do nível de renda da população nos últimos 2 anos. Então, a atividade da educação, talvez ela não tenha expandido tanto, mas pelo menos não voltou a cair, como no tempo de pandemia. E o nível de longevidade e os outros indicadores de saúde também melhoraram, porque a gente saiu daquela catástrofe mundial da pandemia. Então, só para finalizar e resumir a discussão. Para que serve o IDH? Para apresentar para a sociedade, mostrar para o governo, mostrar para a sociedade de um modo geral, os níveis de desenvolvimento de um país, ou seja, o quanto que o país está crescendo e melhorando a qualidade de vida de seus habitantes. É para isso que serve o IDH. E ele é composto por outros 3 índices primários, que seriam índices relativos à educação, outro relativo à saúde, que envolve longevidade, qualidade de vida e tudo mais, e o outro que envolve, sim, a economia, a distribuição de renda, de um modo geral. Então, esse é o IDH, é um indicador muito importante para a gente, um indicador importantíssimo para o desenvolvimento de políticas públicas, para orientar os governos onde é mais importante investir os recursos públicos e o orçamento público, se é melhor manter os investimentos, se precisa aumentar em determinados segmentos da sociedade.